Então, boa tarde, turma do terceiro ano. Então, vamos mais uma aula aqui de redação. Então, a professora está trazendo aqui para vocês um material aqui do Enem, né, colocado pelo canal Educação, que é para facilitar mais a aprendizagem de vocês e a professora possa revisar com vocês conteúdos importantes, né? Então, como vocês têm assistido às minhas aulas e a gente está começando, revisando novamente os conteúdos que a gente estudou no segundo ano, então nós vamos trabalhar, né, a estrutura da redação e pelo que vocês vêm trabalhando, né, e a professora explicando para vocês a questão da introdução, do desenvolvimento. Então, pelo o que a gente está vendo aqui, né, nesse slide, diz assim que cada tipo textual ele tem formas e marcas específicas de sua estrutura, né? Então, de acordo com o Enem, esse tipo, né, o tipo de texto, como a professora sempre aborda, é o dissertativo argumentativo. Então, lá você vai redigir um texto dissertativo argumentativo, ou seja, um texto que você fala de assuntos e, ao mesmo tempo, você defende um ponto de vista. Então, argumentar é defender um ponto de vista, né? Apresentar a justificativa para defender um ponto de vista baseado em um tema, ou seja, em um assunto, né? E para isso você vai se fundamentar em explicitações das relações argumentativas. Você tem que estar fundamentado, né? O que eu vou usar, em que eu vou me fundamentar para eu defender o meu ponto de vista, né? Então, espera-se que o autor de um texto dissertativo argumentativo, ele defenda o seu ponto de vista e, para isso, ele vai ter que encontrar articulações consistentes entre os significados, né, desse texto, né, desse assunto, como os argumentos. Você vai ver que argumentos serão necessários para que eu possa defender o meu ponto de vista. Então, são que esses argumentos podem estar através de exemplificações, né? Eu tenho algum exemplo baseado naquele tema, né? Por exemplo, se nós estamos tratando do tema da pandemia, que exemplo eu tenho para explicitar a respeito da pandemia, né, do coronavírus, que está se espalhando no mundo todo, né, afetando a humanidade? Que exemplificações são coerentes para eu colocar aqui no meu texto, né? As citações, que citações de autores renomados, de pessoas que falam a respeito do assunto, eu tenho para poder colocar na minha redação, para convencer o leitor do que do que ele o que está falando é verdadeiro, né? Então é isso que eu vou precisar. Nós vamos precisar de exemplificações, de dados estatísticos, de citações, né? Então, isso são argumentos que eu vou precisar para poder enriquecer minha redação e convencer o leitor de que eu estou totalmente, né, plausível, né, correto no que eu defendo, na minha ideia que eu defendo, certo?